Palavra do Senhor, primeiro livro de Reis, capítulo 13, a partir do primeiro versículo. Todos acharam? Está na tela também. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor, e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si, e o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Quem crê que estas são palavras do Senhor? Palavras do Senhor para a nossa vida. Faz um sinal assim com a mão. Glórias a Deus. Então quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por tuas palavras. Amém, amados? Eu acho que numa leitura assim rápida dessa palavra é difícil entender, pelo menos é para muita gente que não conhece essa passagem. Ela é uma passagem assim um tanto quanto estranha, e até vou te falar por quê. Porque você vê aqui no que nós lemos, um homem de Deus chegando num lugar onde tinha um altar construído, e você deve ter pelo menos captado esta parte que diz que ele profetizou contra o altar e esse altar foi destruído. Esse mesmo homem de Deus, com este poder que o próprio Deus havia lhe dado para proferir estas palavras com tanto poder ao ponto de fender este altar, quero ler para você agora um pouquinho mais para frente sobre ele também, um versículo 24, rápido e objetivo, para você captar. E por que eu digo que é estranho? Olha o que diz, versículo 24: Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Bom, então o mesmo homem que ali aparecia naquela ocasião e trazendo palavras do Senhor naquele lugar, agora ele está voltando para a sua terra e no caminho foi morto por um leão. Isso tudo é estranho ou não, amados? Quem acha que é? Faz um sinal assim com a mão. Pois é. Quem já conhecia esta palavra, faz um sinal assim com a mão. Alguns já, mas a maioria não conhecia esta palavra. Mas quero dizer que ela vem trazer ao nosso coração nesta manhã lições preciosíssimas. Se nós sairmos com esta palavra dentro do nosso coração, certamente o Senhor terá espaço para realizar em nossa vida tudo aquilo que Ele tem para nós, e que nós sempre sabemos por intermédio da sua própria palavra. Eu quero voltar no versículo 1 para a gente dar uma entrada, uma introdução nessa mensagem que o Senhor colocou ao meu coração. E os irmãos vão ver que neste versículo tem quase que toda a base do que o Senhor quer falar conosco. Diz assim: E eis que por ordem do Senhor um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Então o que a gente vê neste versículo? A gente vê um altar, a gente vê um profeta, e a gente sabe que ali as palavras foram faladas, porque a palavra do Senhor
estava sendo anunciada naquele lugar. Isso aconteceu há 3.000 anos atrás, numa cidade chamada Betel, que fica, aliás, até hoje em Israel. Mas ela é por demais atual. Não se tornou antiga com o passar do tempo. Porque a mesma cena que a gente vê ali, a gente encontra em nosso tempo, sem ter que fazer muito esforço. Nós transitamos, nós que eu digo, os cristãos, aqueles que querem ter uma história com Deus, aqueles que desejam caminhar debaixo da graça do Senhor, que desejam ter uma vida abençoada por Ele, guiada por Ele, com a presença dEle em quaisquer que sejam as circunstâncias que nós vivemos. Então, estes certamente transitam, passam por altares, por profetas e também recebem palavras. Amém, meus amados? Aqui, a gente vendo isso, consegue entender que naquele lugar havia um templo funcionando, um sistema religioso organizado. A gente vê que estava acontecendo um culto, falavam de Deus. Sim, é possível que o assunto principal era o próprio Deus naquele lugar. Também sacerdotes estavam trabalhando naquela celebração. Tinha muita gente presente ali, afinal de contas era uma festa naquela ocasião. E tinha até um visitante muito ilustre no meio deles, o próprio rei da nação de Israel, o Jeroboão. Então, amados, era tudo muito bonito. E também tudo parecia normal. Mas, enquanto o culto acontecia na terra, Deus estava reprovando tudo no céu. Quem começou a entender a palavra aí, faz um sinal. Vê bem, se uma coisa desta que aconteceu há tanto tempo, se isso estava acontecendo ali, será que ao longo de toda a história, até chegar nos nossos dias, não acontece também? Quantas coisas parecem ser normais, parecem que estão sendo realizadas de acordo com a vontade de Deus, sendo aprovadas por Ele, só que não. E aqui, meus amados irmãos, a gente tem, já nesse versículo 1, um profeta que vem chegando para revelar algo que era inesperado por todos os que estavam ali. Certamente, aqueles que estavam presentes naquela celebração jamais poderiam imaginar que daí a pouco chegaria alguém enviado pelo Senhor para anunciar que nada daquilo estava correto. E aí é o que você vê no versículo 2, quando a palavra diz que este homem que veio de Judá, que veio até Betel, que entrou naquele templo, ele clamou contra o altar com a palavra do Senhor. Ele clamou contra o altar com a palavra de quem? Do Senhor. Vamos combinar uma coisa? Toda vez que a gente falar palavras do Senhor, nós vamos dar uma forte salva de palmas. Então ele clamou com a palavra do Senhor.
Glórias a Deus. E para os que pensam que a palavra do Senhor é sempre aquela que agrada aos ouvidos, nós precisamos entender, amados, que tudo aqui estava muito errado e eu preciso explicar por quê. Primeira coisa, a construção daquele templo. Vamos voltar no versículo 26, quando a palavra diz que disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, o Roboão, o rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, o rei de Judá. O que quer dizer isso? Que o templo, ordenado por Deus, segundo os princípios que o próprio Deus estabeleceu, ele foi construído numa nação que agora estava sendo chamada de Judá, na verdade, o Reino do Sul, onde em Jerusalém estava o templo construído por Salomão. Ali era a segunda ordem do Senhor. Houve uma divisão das tribos de Israel. E aqui eles estão vivendo os primeiros tempos dessa divisão. E o reino de norte, que ficou com a maior parte das tribos, ficou sendo chamado de Israel mesmo, porque tinha a maior parte das tribos. E o rei dessa nação era o próprio Jeroboão. Começa a acontecer do povo que estava no reino do norte querer descer ao reino do sul para adorar ao Senhor. E o rei pensou: isso não vai ser bom, porque se eles irem para lá o tempo todo e começarem a ouvir a palavra do Senhor lá, eles vão acabar se rendendo ao que vão ouvir naquele lugar. Então eu preciso mudar isso. E o que ele faz então? Ele constrói 2 templos em Israel. Um deles é esse de Betel. Então é um templo construído sem direção do Senhor, em desacordo com a vontade de Deus, construído com um interesse que o rei tinha, aliás, um interesse político. Eu fico pensando quantos templos são construídos em nosso tempo, também com propósitos, com interesses que estão totalmente desapartados daquilo que o Senhor quer. Interesses financeiros, interesses de status, de projeção. Nós não podemos subestimar uma palavra como essa. Afinal de contas, é a palavra do Senhor que vem falando conosco. Eu aqui, olhando aqui para entre esses altares, esses profetas que aparecem, você vai ver que aparece mesmo, e entre a palavra do Senhor que foi falada ali, e a palavra de alguns homens também, que é possível ouvir nesses lugares, como foi naquele tempo, eu fiquei fazendo uma ligação com a palavra da quinta-feira que veio para as células, e eu acredito que a maior parte dos irmãos que estão aqui ouviram também. A palavra dizia que o Senhor queria explicar, queria colocar coisas mais substanciais na vida dos irmãos que estavam ali naquele tempo, mas eles negligenciavam a palavra, negligenciavam o ouvir a palavra. Então o que significa? Que a palavra tinha, que o ensino acontecia, mas negligenciando no ouvir, eles acabavam não aprendendo. E se mantinham como se fossem crianças por muito tempo. E se fossem adultos, em outras palavras, se eles não fossem negligentes no ouvir a palavra do Senhor, se aplicassem a capacidade que eles tinham de aprender, porque eles eram inteligentes, eles eram capazes, eles não eram surdos, eles conseguiam ouvir. O problema é que eles não queriam. A gente até ouviu uma coisa lá bem interessante, mas eu quero compartilhar com os irmãos. A negligência é a melhor amiga da preguiça. Você sabia disso? Agora, ok, tem muita gente vivendo assim, negligenciando no ouvir, não querendo de fato aprender mais, crescer no conhecimento da palavra de Deus. Acham que está tudo bem, que Deus não vai chegar ao ponto de cobrar este crescimento,
que Deus certamente vai compreender que ou é a falta de tempo, ou até mesmo a incapacidade de compreender o que está escrito na Bíblia como está em muitas das passagens ali. É como essa, por exemplo, a gente fala, poxa, será que eu não vou conseguir entender isso nunca? Mas a questão, meus amados irmãos, é que a consequência disso não vem sobre Deus, não vem também sobre a igreja, no sentido geral. A consequência vem sobre a própria pessoa. Então, no finalzinho daquela palavra de quinta, dizia assim que aqueles que cresciam no conhecimento da palavra, eles passavam a ser capacitados a discernir entre o bem e o mal. O que significa isso na prática? Que aquilo que você vai fazer, você vai ter condições de saber se é certo ou se é errado, para não fazer o que é errado, e vou falar uma palavra popular aqui, e se estrepar. Que é isso? É claro que, indiretamente, quando alguém que deveria estar apto a ensinar, ainda tem que aprender aqueles termos elementares do Evangelho. É como assim, por exemplo, que alguém que já tivesse que formar frases, formar textos, não consegue, porque ainda tem que aprender o A, E, I, O, U. Entendem isso? Entendem isso? Então, é claro que indiretamente, alguns que estão ao redor dele também vão sofrer uma consequência, também terão algum prejuízo. Por exemplo, um filho que deveria aprender primeiramente do pai. Vamos falar das crianças. De quem que as crianças têm que aprender primeiro? Qual é o primeiro lugar onde elas devem aprender alguma coisa? Não é em casa? Mas se o pai não tem condições de ensinar, porque ele mesmo não sabe, então é claro que aquela criança vai ter um relativo prejuízo. Vai demorar mais para compreender as coisas que já poderiam ser adiantadas em casa. Mas ela é só uma criança. O pai não ensinou, mas ela ainda vai ter chance de aprender com outras pessoas. Ela ainda vai ter condições de encontrar alguém que seja referência na palavra. Mas o tal que negligencia, o tal que deixa para lá a palavra, o tal que tem tempo para tanta coisa, mas não tem tempo para se aprofundar na palavra, a consequência virá sobre ele mesmo. Porque não discernindo o bem e o mal, vai acabar entrando pelo caminho mal, sem saber, achando que está tudo bem. E o que isso tudo tem a ver com a palavra de hoje? É que a palavra de hoje, ela completa essa palavra que eu lembrei que veio para nós na quinta-feira. Porque aqui a gente vai ver que a palavra do Senhor não pode ser negligenciada. E ninguém que está aqui nessa manhã, ou alguém que vai ouvir essa palavra, pode pensar num primeiro momento, não pode, não é isso. O Senhor não está aqui dando cajadadas, como se costuma falar, eu estou apanhando da palavra. O Senhor não tem prazer em bater nos seus filhos, em lançar no nosso rosto a nossa culpa. Imagine, irmãos, aquele que nem mesmo ao seu filho poupou por amor de nós, vai ter prazer em bater em nós? Isso não tem sentido. Mas por que vem a palavra do Senhor para nós? Porque com amor, o Senhor quer dizer para mim e para vocês que tudo tem jeito, que ainda tem tempo, que dá para mudar histórias, mas que você precisa dar os teus passos, homem de Deus. Vê se cresce. Vê se cresce? Vê se cresce? Vê se cresce, crente.
não é uma bronca. É alguém anunciando que se você crescer, as coisas ficarão melhores para você. Você não vai ficar dependendo de coisas, você não vai depender de governo, você não vai depender de outras autoridades, a não ser da autoridade que o próprio Deus entrega para você. Aleluia! Então a gente tem um altar lá, irmãos, levantado por um rei que não tinha ordem de Deus para fazer aquilo. A palavra diz também que ele levantou sacerdotes do jeito que ele achou que era bom. Eu quero até ler para você esse versículo, e eu não quero me estender muito na palavra da Santa Ceia. A gente tem que terminar a Santa Ceia hoje no horário, amém, irmãos? Combinado ou não? Então, se eu demorar aqui, os irmãos do conjunto têm que acelerar depois. Vou ler para vocês também o versículo 31. É muito importante que você entenda isso. Olha só o que diz. Também fez, quem fez? O Jeroboão, o rei, por interesses dele mesmo, defendendo suas próprias causas. Então nós temos aqui um homem que, para defender suas próprias causas, ele entra no caminho das coisas de Deus, e sem nenhum temor, ele vai fazendo do jeito que ele acha que devia fazer. E o 31 então diz que também fez casa dos altos e fez sacerdotes, presta atenção, dos mais baixos do povo, que não eram filhos de Levi. E onde que estava o erro aqui? Bom, o erro é que Deus instituiu, ele estabeleceu que para ser sacerdote tinha que ser da casa de Levi, da descendência de Levi, e esses daqui nem eram. Quem está entendendo? Ele foi escolhendo gente e disse, vai trabalhar lá no templo, vai botar a mão lá nas coisas, vamos fazer lá um negócio assim, assim, e é o que estava acontecendo. Quando pensa que está tudo bem, chega o profeta para acabar com tudo isso. O que significa, desde já, meus amados irmãos, para todos nós, é que altares que não são levantados segundo a vontade do Senhor, segundo a palavra do Senhor, são altares que precisam ser destruídos. Amém. Glória a Deus. Olha, altar. Como é que é um altar? O que é um altar? Irmãos, isso é muito para nós. Isso é muito da nossa vida. Isso é uma coisa que talvez você não pare para pensar, mas preste bem atenção. O que é um altar? Bom, no Antigo Testamento, ele era como a maioria aqui já até pensou, um tipo de uma mesa. Quem sabe uma mesa bonita, de mármore, bem feita, com algumas coisas em cima para ficar legal. Então, no Antigo Testamento, o altar era isso. Alguns altares nem eram tão bonitos assim, porque fora do templo se construía altar com pedras. Lembra da história do Elias, disputando com os 850 profetas falsos dos outros deuses? Ele reparou um altar, e aquele altar era um altar de pedra. Mas o que acontecia sobre os altares? Sobre os altares é onde se oferecia para Deus e recebia respostas de Deus. Em outras palavras, para entender mais fácil aqui, o altar é um lugar de conexão com Deus. Nesse nosso tempo, não é necessário que você tenha altares construídos com madeira, com pedra, com nada disso. Porque um altar pode ser construído dentro do nosso coração. E você, irmão em Cristo, você tem que ter um altar aí dentro de você. O que é isso? É um ponto de acesso, um ponto de conexão. O que é ter um altar? É ter algo dentro de nós que nos conecta com Deus. Veja,
A gente tem um corpo, a gente trabalha, a gente pode ter saúde plena, a gente pode até estar feliz, pode ter a aparelhagem toda, mas a gente pode também ter um problema no altar, na conexão. É como, por exemplo, vá aqui, mais precisamente ali na área técnica, tem um roteador ali ligado numa internet, da Claro, da Vivo, nem lembro mais o que é, mas está lá. O aparelho está ali, os fios estão todos ligados ali. Mas você sabe que quando não tem o sinal da internet, não tem o Wi-Fi, não adianta nada, você não consegue fazer nada com aquilo. Por isso que tantas vezes um altar precisa ser reparado. Porque se esse altar que está é um altar reprovado, então é um altar que não tem conexão com Deus. E desde já eu vou dizendo, meus amados irmãos, que não tem jeito de ter um altar dentro de nós sem Jesus. Amém? Sem Jesus não tem conexão. Porque o único caminho que nos leva ao Pai, a única conexão que existe entre nós e Deus é o seu Filho Jesus Cristo, que nós vamos aplaudir nessa hora, dar honras e glórias ao Senhor. Aleluia, Jesus! Porque jamais poderíamos conectar, porque o nosso pecado obstruía essa ligação, fazia separação entre nós e Deus. Quem está entendendo isso? Isaías 59, nossos pecados faz uma separação. Aí Jesus vem e cobrindo com o seu sangue nossa vida, tira o pecado e restabelece a conexão com o Senhor. Isso é ter um altar. Então essa é a importância de ter um altar. Agora, amados, vamos caminhar um pouco nessa história para a gente chegar a uma conclusão logo. Esse homem de Deus vem ali, é usado pelo Senhor, tem a verdadeira palavra do Senhor, tem poder em suas palavras. Quando ele profetiza contra o altar, o rei já se levanta, e o rei que estava virado para o altar imediatamente vira para ele e aponta o dedo para ele, dá ordem para que pegassem aquele homem de Deus. Mas no mesmo instante, o dedo dele ficou paralisado e ele não conseguia mais nem retornar. E aquilo foi um sinal de que não era brincadeira. Aquilo era um sinal de que Deus estava presente naquelas palavras. Aquilo era para mostrar que com Deus não se brinca. E quando a profecia é verdadeira, nada pode impedir que ela se realize. Não é do tipo, vamos ver o que dá, não. É do tipo que acontece na hora. E ele então, naquele estado, ele clama ao homem de Deus e diz: por favor, pede para o Senhor me curar, me livrar desse negócio, eu não posso ficar assim. Eu imagino o pavor que baixou ali naquele povo, vendo aquela cena, assistindo o que estava acontecendo ali. O culto ficou totalmente diferente, totalmente estranho. E então ele pede, vê aí o que está no versículo 6. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora à face do Senhor teu Deus, e roga por mim para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus, aí vem, olha o que o rei então diz ao homem de Deus. E agora então você vai ouvir uma palavra de homem, não uma palavra de Deus. O que o rei disse para o homem de Deus? Disse assim: viu, cara, isso é muito legal. Cara, eu nunca vi um negócio desse, eu nunca tinha visto um sinal desse assim, do modo como aconteceu aqui.
É como se ele dissesse: agora eu vejo que realmente você é um homem de Deus mesmo. E tem muita gente como o rei, que para acreditar que é de Deus mesmo, tem que acabar sofrendo alguma coisa, tem que passar por uma coisa estranha para acreditar que é de Deus. Foi o que aconteceu com ele. E ele então fala: vem comigo à minha casa, vamos para o palácio, conforta-te, e eu vou te dar um presente. O que você faria no lugar desse homem de Deus? É o rei que está convidando. É uma pessoa que apenas está sendo grata pelo que ele realizou lá. E não tinha sido coisa pequena, o negócio foi feio. Mas aí você vê no versículo 8: porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra. Assim ordenou o Senhor pela sua palavra. Vamos aplaudir. Palavra de Deus. Palavra do Senhor. Aleluia! Assim havia ordenado o Senhor a ele por sua palavra. Então o que é que ele tinha? Ele tinha a palavra. E aí, vamos decidir. Vou almoçar com o rei, que mal há nisso, ou não vou? Bom, ele tinha a palavra. Ele não era negligente, pelo menos até aqui. E então ele responde que não ia de jeito nenhum, porque a palavra do Senhor disse para ele, está no versículo 9: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Então ele volta para Judá, a sua terra, por outro caminho, porque o Senhor havia dito para ele: você não coma na casa de ninguém, você não aceite ajuda de ninguém, e se você foi aqui pelo lado esquerdo, você volte pelo lado direito, não venha pelo mesmo caminho. Essa foi a palavra do Senhor para ele. E ele, pela palavra, disse não para o rei. Sabe, amados, quantas vezes você está diante de duas palavras? Quantas vezes você tem até uma boa palavra de um amigo, de um chefe, de uma autoridade, uma boa palavra: vamos fazer isso, vamos lá, cara, vai ser legal, vai ser, que mal tem isso? Pô, só quero te agradar, só quero te ajudar, só quero estar contigo, só quero te acompanhar, vem cá, cara, você é tão bom para mim, deixa eu ser bom para você também, vem comigo, vamos lá. Mas quando a palavra de Deus está em você, e a palavra de Deus diz que não é para você fazer, a palavra de Deus diz que é para você não mentir, a palavra de Deus diz que é para você perdoar, a palavra de Deus diz para não adulterar, a palavra de Deus diz para não se prostituir. E você sabe, você tem a palavra. Então você tem a palavra do Senhor, mas você tem também a palavra de um homem. Qual você escolhe? E até então esse homem de Deus escolheu a palavra de Deus e disse não para o rei. Quando nós temos a palavra do Senhor, meus amados irmãos, muitas vezes, prestem atenção, nós vamos ter que dizer não para as palavras de homem, mesmo quando elas parecem ser boas. E ele então volta por outro caminho. Quando pensa que a história acabou, vamos chegar na parte do leão, né? Porque ele morreu na boca do leão, né? Como não é Netflix isso aqui, eu posso contar o fim do filme, né? Ele morreu. O que aconteceu com ele? Você sabe? Vamos terminar isso rapidinho? Vai comigo, irmãos, no versículo 11 agora. Eu vou ler bem rápido. Como você já está entendendo a história,
você vai conseguir acompanhar. Morava em Betel um profeta velho. Eu só quero chamar a atenção o seguinte: esse altar, esse lugar para onde foi esse homem de Deus que veio de Judá, era em Betel. E lá em Betel morava, segundo a palavra do Senhor que está aí, um profeta velho. Então tinha um profeta lá, né? Interessante. Por que o Senhor não usou esse profeta que já estava lá para declarar o que ele tinha sobre o altar? Por que não usou? Por que teve que vir um de fora? Vou deixar a pergunta no ar. Mas ele estava lá, em Betel, profeta velho. E vieram seus filhos, que estavam lá no culto, e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhes o seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos, o profeta velho: albardai-me um jumento, albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento e o montou, e foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse assim: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Opa! O que o Senhor tinha dito para ele? Você não vai comer pão com ninguém. Mas está lá o profeta velho dizendo: vem comigo na minha casa para comer pão. Mas ele lhe disse, olha o versículo 16: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água nesse lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Mandado pela palavra do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Aleluia. Então vocês viram, amados? Ele disse: vou não. Ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho que fostes. Isso está me lembrando da Eva e do Adão também, né? Satanás perguntando ali através da serpente: viu, o que foi mesmo que o Senhor disse? E é incrível, eles sabiam direitinho. Disse que é para comer, pode comer à vontade aqui, tudo que é árvore que tiver nesse jardim, menos essa. Eles sabiam certinho. E o profeta está de novo repetindo a mesma coisa, porque ele sabia. Mas o que aconteceu com a Eva? O que aconteceu com o casal? Que preferiu dar ouvidos à palavra da serpente. O que vai acontecer com esse profeta? Vamos encerrar aqui. Versículo 18. Aqui é que está, amados. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. Isso, que eu também sou profeta. Vocês estão captando, irmãos? Eia! Levanta que eu vou falar contigo, eu também sou profeta de Deus. Eis que também sou um profeta do Senhor, como você. E um anjo me falou pela... Agora, eu não vou pedir para vocês aplaudirem. E vocês vão entender quando eu terminar de ler o versículo. Um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. O que está escrito lá? Porém, mentiu-lhe. O que significa isso, meus amados? Que nós que estamos transitando entre altares, muitos construídos, quantas igrejas, quantos templos lindos, maravilhosos, de tudo quanto é jeito que você quiser. Você quer um pequeno? Tem. Você quer um simplesinho? Tem. Você quer um luxuoso? Tem. Você quer um grandioso? Tem. Você quer um branco? Tem. Você quer um preto escuro? Você quer com luz, sem luz? Você tem templo de tudo quanto é jeito, altares, materiais construídos para tudo quanto é lado, profetas, também você tem. Você tem profeta novo, você tem profeta velho, você tem profeta que fala a verdade e você tem profeta que fala mentiras. Quem está entendendo? Viu como a palavra é atual? Viu a situação em que a gente pode se colocar por um descuido,
E aí? Depois que esse profeta velho diz para ele: cara, Deus mandou me dizer através de um anjo. Deixa eu tentar fazer a cara aqui, né? Um anjo veio e disse: você pode ir comigo, vamos comer pão na minha casa. O que vocês acham que aconteceu, irmãos? Vamos ler lá o versículo 19. E voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Aquele homem que estava indo tão bem, que sabia direitinho qual era a vontade de Deus para a vida dele, ele agora começou a negligenciar a palavra. Ele agora, porque tinha alguém dizendo que era de Deus, ele falava: então Deus disse o que ele disse. E deixa eu falar, meu irmão em Cristo, ouça bem. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus nunca diz o que ele disse. Quem entendeu? Deus nunca volta atrás. Fato é que Deus falou com ele. Presta aqui. Deus fala com a igreja. Você tem a palavra do Senhor. Agora pode aplaudir. Você tem a palavra do Senhor. Aleluia, está aqui. Esta é a palavra do Senhor. Então sabe como que você analisa um profeta? Confere. Porque se falou diferente, não é de Deus. E aí, irmão, você já pode imaginar o que aconteceu. Vamos só ler para constatar. Sucedeu que, estando eles à mesa, aí veio a palavra do Senhor. Vamos aplaudir de novo. Aí veio. Só que veio a palavra do Senhor de uma maneira, irmãos, que não precisava ser assim. Essa era a verdadeira palavra do Senhor. E olha que interessante. Aí o profeta velho foi usado. Aí Deus falou através dele. Porque Deus fala através de mula, de jumento, Deus fala através de um som, Deus fala através de muitas maneiras. A principal delas é a Bíblia Sagrada, é essa daqui, Deus fala. Mas quantas vezes nós vamos ter que ouvir uma palavra que está aqui, de uma maneira triste e dolorosa? Deus usando alguém que usou lá o profeta velho. Veio a palavra do Senhor ao profeta que eu tinha feito voltar, né? E como é que veio? Veio e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará nos sepulcros dos teus pais. Amém, igreja? Vamos levantar? Altares, profetas e palavras. O altar da tua vida não depende deste púlpito de madeira. Isso aqui a gente nem chama de altar. Está aqui para segurar a Bíblia. Nem essa mesa de Santa Ceia que está aqui. O altar, põe a mão no teu coração. Está aí, ó. Está dentro de você. Aleluia. Como que está esse altar, irmão? Como que está essa conexão com Deus? Você tem conseguido falar com Ele? Você tem conseguido ouvir? Porque todo altar tem oferta, assim como todo altar tem resposta. Disse Elias: eu vou reparar este altar, vou colocar aqui o cordeiro do sacrifício, e o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro.
Deus quer responder com fogo na tua vida. Fogo do Espírito Santo. Fogo da conexão verdadeira com Deus. É uma coisa só entre você e Deus. Foi Jesus que te deu essa conexão. Foi Jesus que permitiu que você fosse religado com os céus. Para que tudo o que está aí no teu coração agora, tudo aquilo que você quer entregar para o Senhor nesta manhã, o que é? É a tua saúde? É a tua família? É o teu emprego? É a tua formação? São os teus negócios? São tuas dívidas, seus compromissos, suas angústias, suas tristezas? O que você quer entregar para o Senhor? É através do altar. É conectado com Deus que sobe para Ele. Você não precisa de Jeroboão. Você não precisa de sacerdote nenhum. Porque o nosso eterno e sumo sacerdote é o Senhor Jesus Cristo. Ele está contigo. Ele te garante, é só você se aproximar. Vozes de profetas tem muitas. Pode comer pão. Pode sentar sim. Foi um anjo que me disse. Eu também sou homem de Deus como você, estamos juntos. Mas a palavra do Senhor não se confunde. A palavra do Senhor é uma só. Então, quando você tem esta palavra, meu irmão, tua vida está nas mãos do dono da palavra. Tudo que nós fizermos baseados na palavra do Senhor. Ouça bem. Pode aplaudir, glórias a Deus. Tudo que nós fizermos segundo a palavra do Senhor. Para os irmãos que estão fazendo a leitura bíblica diária, para fechar em um ano, ontem veio, já no final da noite, Deuteronômio 12. É impressionante, irmãos. Impressionante. Deus preparando o povo para entrar na terra prometida. E algo assim extraordinário. Eu achei assim tremendo, porque eu estava querendo confirmações sobre a palavra que ele estava me inspirando. Aí eu leio aqui, no capítulo 12: estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor, o Deus de vossos pais, para a possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. E aí ele diz: totalmente destruireis, prestem atenção, todos os altares onde as nações que possuíreis serviram os seus deuses sobre altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore verde. É tempo de destruir altares. Quem está entendendo, faz um sinal assim. Por qual altar você está transitando? Temos que destruir o altar de Jezabel. Vamos dar glórias a Deus? Temos que destruir o altar do dinheiro, do mamon. Vamos dar glória a Deus? É tempo de destruir altares e ficar com a palavra do Senhor, para discernir o que é bem e o que é mal. Então nós vamos orar agora. Coloca a mão aí no teu coração. Vamos clamar ao Senhor, que por sua graça e misericórdia enviou esta palavra com amor para todos nós. Você pode decidir permanecer como está. Você pode escolher deixar o teu altar como está. Se ele não estiver bem, se você não sente uma conexão e quiser deixar como está, você pode. O Senhor não vai te forçar. Mas você precisa entender
que um altar reprovado será destruído. E você pode reconstruir esse altar nessa manhã. Nessa oração que nós vamos fazer agora, você lança a pedra fundamental, você lança hoje sobre a tua própria vida uma condição de restaurar esse altar. Mas você precisa ser sincero diante de Deus. Eu creio que se o Senhor mandou essa palavra é porque nesta manhã Ele deu a todos nós a possibilidade de estar conectado com Ele. E o que você disser agora no teu coração chegará ao trono do Senhor, pelo poder da palavra, não do pregador. Peça para que o Senhor aponte o que precisa ser restaurado nesse altar. Peça agora, peça porque você precisa disso. Peça discernimento, entendimento sobre as muitas palavras que você tem ouvido, sobre os muitos conselhos que vêm de todo lado. Quanta gente negligencia o estudo da palavra e fica com uma palavra que vem de um profeta que ninguém sabe, irmãos. Existem os profetas do Senhor, existem os profetas verdadeiros, mas existem também os que não são. Então vamos orar, vamos clamar, porque sei que vai sair daqui nesta manhã gente completamente preparada para vencer verdadeiramente. Senhor Deus e Pai amado nosso, aqui está a tua igreja diante da palavra que o Senhor enviou para nós. E quantas vezes nós aplaudimos a tua palavra porque sabemos que só ela é verdadeira, só ela é pura, só ela é uma proteção verdadeira para a nossa vida. Então o altar que temos, segundo a tua palavra, precisa ser aprovado pelo Senhor. Por isso eu peço, em nome do Senhor Jesus, peço por tua misericórdia sobre cada um de nós, especialmente sobre aqueles que não têm dado atenção a este altar, aqueles que precisam reparar este altar, aqueles que estão transitando em meios a templos, a altares e a palavras que muitas vezes não são do Senhor. Profetas que, como aquele profeta velho, levou um homem de Deus à morte. Então, em nome do Senhor Jesus, nós queremos receber vida. Nós sabemos que se veio esta palavra, é porque o Senhor está trazendo com a tua palavra espírito e vida, para que sejamos fortalecidos, que saiamos daqui com a cabeça erguida, crendo que é o Senhor quem tem o lugar, quem tem as palavras e quem guia a nossa vida. E nós te agradecemos por tudo isso. E pedimos, Deus querido, que venha força, que venha pelo teu Espírito Santo, o poder da restauração de altar, quebrando, fendendo todos aqueles altares que ao longo da vida foram construídos e ali estão para desonrar o teu nome. Um só altar nós temos, e é ligado ao Pai através do Filho, é ligado a Deus através de Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor, a quem rendemos graças nesta manhã, a quem celebramos através da ceia do Senhor, o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Então, com o nosso coração grato, nós te agradecemos, Senhor, com uma forte salva de palmas para a tua palavra. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia.